Como lidar com o sentimento de fracasso quando o assunto é necessidade de mudanças? Acompanhe o vídeo e vamos descobrir junto, ok? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Maurílio de Souza e esse aqui é mais um vídeo do quadro SOS Depressão da Igreja Família Debaixo da Graça em Castanhal. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao nosso canal. E claro, já aproveite e se inscreva aqui no nosso canal para você não perder nenhum conteúdo de valor para que você possa ter aí um amadurecimento espiritual, beleza? Olha só, muita gente sonha em realizar mudanças importantes, seja em uma ou mais áreas da sua vida. Não é difícil encontrar pessoas que colecionam histórias de erros e tentativas fracassadas na realização de algum desejo, algum sonho, alguma mudança comportamental, tranquilo? Mas a pergunta é, por que é tão difícil mudar? Principalmente porque vivemos numa sociedade ambiciosa que confunde mudanças necessárias para a sua vida com mudanças exigidas para ser aceito socialmente. E é aí que mora o perigo. Nós adquirimos uma forma de pensar dividida. De um lado, o que pode nos fazer bem. Do outro, o que pode alimentar o nosso ego, né? O nosso desejo de ser reconhecido socialmente. Por isso, uma das características emocionais mais marcantes na era moderna é o conflito de identidade, uma verdadeira confusão mental. Nós sabemos que esses são os primeiros passos para o surgimento da sociedade, da ansiedade, né? E da depressão que vem aí assolando a humanidade por um bom tempo já e tende a aumentar durante os últimos anos. O que será que leva tanta gente a desistir das mudanças necessárias para a sua vida? A conviver com insatisfação pela vida inteira. No vídeo de hoje nós vamos analisar 5 elementos chaves para entender essa situação. O primeiro elemento diz respeito a uma coisa chamada de não saber o que nos faz bem. A velha pergunta, o que eu vou ser quando crescer? Ela continua ecoando em nós mesmo depois que nos tornamos verdadeiros adultos. Muita gente não se encontrou na vida, seja em sua profissão, na busca por uma religião, na busca por relacionamento amoroso perfeito, por emprego dos sonhos, por condições financeiras mais favoráveis, por realizar o sonho de morar em outro país, por exemplo. E a lista continua crescendo cada vez mais. Por esses e outros motivos, muitas pessoas esperam o momento certo para agir e tomar suas decisões. Elas esperam amanhecer com uma certeza na mente para dar o próximo passo, ou simplesmente dar o primeiro passo. Dessa forma, com o passar do tempo, muitos tendem a sentir-se imobilizados pela sensação de incapacidade, pela incapacidade de gerar mudanças e melhorias na sua própria vida e até mesmo da sua família. Olha só, né? A Bíblia nos fala lá em Romanos, capítulo 7, 18 a 19, diz o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Olha só, essa mensagem da palavra do Senhor fala a respeito da falta de domínio próprio, o que é impossível pela força dos nossos braços, ok? Por isso temos que depender da vontade de Deus e descansar no Senhor. O segundo elemento diz respeito à falta de um propósito de vida definido. A falta de um verdadeiro propósito vamos dizer assim, é o maior causador da falta de eficiência, da falta de êxito nas mudanças que nós almejamos alcançar na nossa vida. Afinal, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E em geral, nós não chegamos a bons lugares quando nós cantamos aquela famosa filosofia, deixa a vida me levar. Isso normalmente não dá certo. Como podemos percorrer um caminho sem luz, sem um objetivo definido? O que nos faz bem? O que eu gosto de fazer? O que eu ganho com isso? São muitas perguntas sem respostas para uma sociedade cronicamente insatisfeita. Para piorar a situação, podemos dizer assim que muitas vezes nós não paramos para meditar, para silenciar a mente, pensar como nós estamos vivendo de verdade. Se somos nós quem vive ou se apenas os valores e vaidades mundanas elas vivem em nós. Será? Lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 a 14, nós temos: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui a gente vê o apóstolo Paulo convicto do seu amor
do seu maior propósito, né? Que é fazer a vontade de Jesus Cristo. Claramente nós vemos um propósito. O terceiro elemento diz respeito a uma coisa chamada de falta de foco e falta de concentração. Olha só, muito comum nos dias de hoje. Nós vivemos em uma sociedade que está se afogando em um oceano de informações sobre praticamente todas as áreas. Começamos a fazer algo e não terminamos porque logo aparece outra coisa melhor ou diferente, chama a nossa atenção, desvia o nosso foco. Dessa forma, nós tentamos fazer muitas coisas ao mesmo tempo e não ficamos bons em fazer nada. Pulamos de galho em galho, queremos abraçar o mundo com as pernas. Sentimos-nos com a obrigação de saber sobre todos os assuntos, nem que seja para mostrar nas redes sociais que nós estamos atualizados, não é verdade? Não conseguimos focar nem se concentrar em uma única estratégia, deixando de alimentá-la, de aperfeiçoá-la, sem antes mesmo desistir. Olha só, a falta de foco e de concentração tem sido uma tragédia para a sociedade, porque ela debilita nossas emoções, ela nos angustia, nos deprime, além de parecer que nós não somos úteis para nada. Perdemos a direção do nosso carro e também da nossa própria vida. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, você encontra, a Bíblia diz, vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Olha só, nós, porém, fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo nem luto com quem dá golpes ao ar. Disciplino meu coração como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Olha só, que mensagem interessante de foco e atenção que é nos colocado diante da Bíblia, ok? Agora vamos falar do quarto elemento que diz respeito à falta de perseverança. Outro grande problema na sociedade moderna. O sentimento de imediatismo, né? Ele tomou conta de boa parte do mundo. Plantamos hoje pela manhã e já queremos colher no início da noite, né? Sem nem mesmo esperar que o amanhã chegue. Mesmo quando nós estamos caminhando no rumo certo, já somos tentados a mudar de direção porque estamos cada dia mais ficando sem paciência, sem tempo, sem motivação e sem a perseverança necessária para que a gente possa colher os frutos. Isso acontece na maioria das vezes porque nós acreditamos que estamos ficando para trás, né? Na busca desenfreada pelo sucesso a qualquer custo, mas no fundo nós não queremos pagar o preço. A primeira briga no casamento é motivo suficiente para pensar em divórcio. O primeiro dia de trabalho já achamos que não é para o nosso bico. O primeiro mês da empresa, né, já achamos que nós não estamos no ramo certos. E assim vivemos de achismo, nos precipitando no abismo de nossas próprias emoções. Fevereiro é o mês que muitas pessoas veem seus sonhos e projetos morrerem. Por quê? É o mês da desistência. Passamos janeiro todo tentando colocar em prática o que foi pensado e planejado no fim do ano anterior. Dizemos para nós mesmos, esse será o ano da mudança. Mas, pelo nosso senso de urgência, não somos recompensados de imediato. E então, decidimos permanecer como estávamos, parados, inertes e desmotivados. Talvez voltemos a acreditar que no próximo ano a coisa vai ser diferente. E isso vira um ciclo vicioso e sem sentido. Lá em Romanos, no capítulo 5, está escrito o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E então, nem preciso dizer mais nada, não é verdade? Basta meditar nessa palavra. O quinto e último elemento diz respeito ao excesso de comparação. Quando falamos no ato de se comparar, nós não podemos condenar de todo modo essa atitude. Isso é normal, inclusive até necessário, mas tudo que se torna tóxico, inflamado, pode virar um câncer. E é isso que temos visto, a comparação excessivamente doentia, a ponto de perdermos o próprio senso de identidade, de individualidade, de valores e de domínio próprio. A comparação nos moldes de hoje é responsável por nos dizer exatamente como não ser ninguém. É isso mesmo.
principalmente porque temos o hábito de se comparar apenas com quem tem mais, com quem está em cima ou quem está na nossa frente. Desse jeito a gente demonstra uma verdadeira ingratidão diante das pessoas e, claro, principalmente diante de nosso Deus Pai, porque por tudo que Ele já nos deu, que nós somos, com que Ele nos tornou, que nós já conquistamos, nós nos tornamos pessoas vazias com a ingratidão. Nós nos tornamos pessoas vazias porque nós não nos permitimos ser pessoas cheias do Espírito Santo e da vontade de Deus. Lá em 1 Coríntios, a Bíblia nos diz o seguinte, olha só, por que direitos vocês têm de julgar desse modo? O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? E se tudo o que temos vem de Deus, por que nos orgulhamos como se não fosse uma dádiva? Lá em 2 Coríntios também nos diz, não nos atreveríamos a nos classificar como esses indivíduos, nem a nos comparar com eles, que se julgam tão importantes. Ao se compararem apenas um com os outros, usando a si mesmo como medida, só mostram que são como ignorantes. Amém? Olha só, até aqui nós vimos que não saber o que nos faz bem, a falta de um propósito de vida definido, a falta de foco e concentração no que buscamos, a falta de perseverança e o excesso de comparação nos fazem fracassar quando precisamos fazer as mudanças necessárias na nossa vida. E agora, o que a gente pode fazer diante disso? Vamos mudar essa realidade em 5 passos. A gente vai falar sobre 5 passos que você pode fazer, você pode dar para superar essa dificuldade, tranquilo? O primeiro passo é repensar as nossas prioridades. Muitas vezes passamos a vida inteira priorizando o que não é relevante de fato para a nossa vida. É tempo de rever o que é vital e mergulhar nessas mudanças. Lá em Filipenses, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso e se há algum louvor, nisso pensai. Então, pessoal, vamos repensar nossas prioridades, tranquilo? Isso é a primeira coisa. O segundo passo para a mudança é deixar de esperar o momento perfeito para começar a agir. É isso mesmo. O momento ideal é aquele que nós decidimos começar. Não temos que esperar a qualificação máxima para começar a agir em qualquer área da nossa vida. Somos preparados de fato durante a caminhada. Lá em Marcos capítulo 5, a Bíblia nos diz que, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sereis sarada. Olha aí, essa mensagem ela diz respeito à mulher que sofria há 12 anos com fluxo de sangue e é uma passagem bem conhecida da Bíblia. Essa mulher ela resolveu não esperar mais e ela mesma foi até Cristo e claramente o resultado foi, ela foi curada, porque resolveu não esperar mais. O terceiro passo é, foque em uma estratégia de cada vez na sua vida. Depois de decidir que vamos agir, sair da zona de conforto é preciso se concentrar em uma área específica da sua vida por vez. Ao se esforçar, melhorar, aperfeiçoar o que for necessário, você certamente irá aumentar o seu foco, a disciplina e, consequentemente, você vai ter muitos resultados favoráveis, mudanças significativas e duradouras para a sua vida, ok? Lá em Provérbios capítulo 4 está escrito, o caminho dos justos é como a luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até se tornar dia, até clarear. Então, não se desespere, comece a agir com cautela, foque em uma coisa, em uma área de cada vez na sua vida e você vai sendo reconstruído aos poucos, tranquilo? O quarto passo é, invista em autocontrole, autoconhecimento e perseverança. Porque esperar para ter resultado é uma característica muito rara hoje em dia. A gente não quer esperar, as pessoas não querem esperar. O excesso de ansiedade nos faz procrastinar, adiar, desistir de muitas coisas na nossa vida. Por isso, saber aonde quer chegar nos motiva a nos manter perseverantes nas decisões e atitudes tomadas, até que elas realmente gerem frutos, né? Gerem recompensa e bem-estar na nossa vida de modo geral. Lá em Romanos, no capítulo 5, o apóstolo Paulo nos adverte, olha só, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que tribulação produz paciência, e a paciência, a esperança, e a experiência, a esperança. A esperança não se traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Essa mensagem nos fala
que devemos ser perseverantes na dificuldade, nas tribulações, até que nós estejamos fortalecidos e nos tornamos pessoas pacientes. O quinto e último passo é olhe para frente, mas também olhe para trás. Decidir apostar num novo e necessário estilo de vida exige de nós que saibamos ser gratos pelo que temos e pelo que somos, para que nós não sejamos gananciosos a ponto de querer sempre superar o resultado do outro. A humildade é necessária para o bem-estar interior. E isso é indiscutível. Concentre-se para realizar a sua missão. E enquanto isso, você pode inclusive ajudar na missão do seu próximo. Então, pessoal, a mensagem de hoje é isso, tá? Não desista e nunca pare de lutar. A sua luta é a mesma de muitas pessoas. Você não está só. Deus está conosco o tempo todo. E como a própria Bíblia nos fala, a tribulação ela produz perseverança, esperança e mudanças concretas e, o melhor, mudanças duradouras e até eternas para as nossas vidas, para as nossas almas. Então, creia em Deus e confie, mas também não espere, haja. Peça a orientação do Espírito Santo, haja e tome as suas decisões para que as mudanças aconteçam. Que Deus te abençoe, fique com o Senhor Jesus Cristo, um grande abraço e olha, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!